A história começa em um mundo mágico habitado por 9 raças: Dragonutes, Elfos, Honests, Anões, Demônios, Elfos Negros, Centauros, Beast Folk e Humanos, raça da qual nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Querendo dar uma vida melhor à sua família, Light se despede de sua cidade natal e parte em busca de dinheiro e poder. Ao chegar em uma grande cidade, ele é empurrado pela multidão, mas continua procurando pela guilda dos aventureiros. Ao entrar, ele se apresenta à recepcionista, que pergunta se ele quer se registrar como um novo aventureiro. Ele confirma, e ela explica que ele começará no rank mais baixo, o F, e pergunta se ele possui alguma habilidade especial. Light diz que tem uma habilidade de gacha ilimitado, que permite rolar cartas aleatórias e invocá-las. Ele demonstra, mas o resultado é um garfo quebrado. A recepcionista fica sem palavras. Envergonhado, Light tenta fingir que pode invocar coisas melhores, mas as próximas tentativas só trazem comidas estragadas. Decepcionado com sua falta de sorte, ele é classificado justamente como Rank F. Depois de receber seu cartão de aventureiro, ele pede missões, e a recepcionista o direciona ao quadro de tarefas. Porém, percebe que Light não sabe ler. Com pena, ela lê as missões para ele, e Light aceita os trabalhos mais simples, animado para finalmente ganhar algum dinheiro. Após um dia de trabalho duro, ele consegue o suficiente para alugar um quarto. No entanto, é atacado por um grupo de Beast Folk. O líder, um homem-lobo, o derruba e rouba seu dinheiro. Light implora por misericórdia, mas o homem-lobo o acerta com um soco brutal, deixando-o caído enquanto o grupo ri. Ignorado pela multidão, ele recebe ajuda de uma bondosa elfa. Surpreso, Light fica envergonhado por ela sujar as mãos por causa dele. A elfa se apresenta como Sasha, e junto dela estão aventureiros de várias raças: Jiru, o Beastman, Drago, Diablo, Albero, Nano, Sion e Santor, representando 8 das 9 raças. Light descobre que o grupo, chamado Concord of Tribes, busca um humano para completar a equipe e simbolizar a união entre todas as raças. Quando Jiru estende a mão convidando-o, Light se emociona e aceita o convite. Logo, o grupo explora uma masmorra chamada Abismo. Um enorme verme ataca Light, mas Jiru o corta antes que ele se machuque. Outro monstro surge atrás dele e Sasha o elimina com uma flecha, brigando com Light por ser tão descuidado. Ela cuida de seus ferimentos, o que faz os outros provocarem o quanto ela o mima. Envergonhada, Sasha nega ter sentimentos por ele. Drago tenta animar Light, elogiando seu chá, e o grupo segue mais fundo na masmorra. Porém, ao parar em um beco sem saída, Drago anuncia que Light será expulso do grupo. Light acha que é uma brincadeira, mas Drago repete friamente. Jiru confirma, e Light pergunta o motivo. Eles dizem que não precisam dele. Sasha o chama de tolo e os outros zombam, chamando-o de peso morto. Light fica confuso e pergunta por que o enganaram. Jiru revela que só o aceitaram por causa da habilidade de gacha, esperando que fosse poderosa. Mas como só invoca lixo, não serve para nada. Drago explica que o recrutaram achando que Light seria um mago supremo, mas sua habilidade é inútil. Ridicularizado, Light percebe que todos o traíram e planejam matá-lo para que não se vingue no futuro. O grupo o ataca. Sasha acerta uma flecha em sua perna, impedindo sua fuga, e Jiru o espanca cruelmente. Antes do golpe final, Light, desesperado, aciona acidentalmente uma armadilha de teletransporte e desaparece. Ele acorda ferido em outro ponto do abismo, achando que será devorado a qualquer momento. Chorando, lembra de sua família e sente raiva da traição de seus antigos companheiros. Dominado pelo ódio, jura vingança, mas então percebe algo estranho. Um monstro Ortus, de nível 1, o encara. Ele entende que foi parar no nível mais profundo da masmorra. Tentando sobreviver, começa a usar sua habilidade de gacha sem parar, rezando por um milagre. De repente, um círculo mágico gigante aparece e uma aura poderosa surge. Diante dele é invocada uma fada antiga. Ela destrói o monstro com facilidade e, ao se aproximar, cura os ferimentos de Light com magia.
Light fica chocado. Ele acabou de invocar uma entidade incrivelmente forte. A fada se ajoelha, pede desculpas por agir sem permissão e se apresenta como May, uma empregada eterna de nível 99.999, uma carta super ultra rara do Gacha. Light não acredita, dizendo que o Gacha só invoca lixo. Mas May afirma que ele merece tê-la como mestre, jurando lealdade total. Ela explica que o Gacha parecia inútil porque na superfície não havia mana suficiente para gerar boas cartas. No abismo, repleto de energia mágica, a habilidade absorveu mana e aumentou suas chances. May também revela os rankings de cartas, do mais alto extra e super ultra raro até os mais baixos normal e erro. Ela elogia Light por ter descoberto o poder do Gacha e entrado no abismo, mesmo que sem querer. Quando Light conta sobre a traição de seus companheiros, começa a chorar de raiva e tristeza. May o abraça, prometendo que fará justiça por ele. Mas Light recusa a vingança imediata, dizendo que quer se tornar forte o suficiente para vencer com suas próprias mãos. Impressionada, May promete apoiá-lo completamente. Light sorri e juntos começam a construir sua base dentro do abismo, usando o Gacha para invocar ferramentas e armas poderosas. Círculos mágicos gigantes o cercam enquanto ele inicia sua jornada para se tornar mais forte. Anos se passam desde aquele dia fatídico. E agora Light governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele mesmo construiu. Mai está sempre ao seu lado, como prometeu no dia em que o conheceu. Todas as empregadas parecem completamente encantadas por ele, torcendo e felizes por receberem sua atenção. Enquanto Mai manda todas se comportarem direito, Light sai do castelo e vai em direção ao mercado local, onde todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para tomar café da manhã, enquanto outros reclamam da falta de lanches no país. Light promete resolver o problema em breve, mas Mai diz para ele não se preocupar com tarefas pequenas, pois ela cuidará da questão logística o mais rápido possível. Light percebe que precisará criar um novo sistema logístico, já que a população do lugar aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mai onde estão os outros de seus invocados lendários. E ela responde que Yuki, a domadora de feras, está ocupada mapeando as áreas próximas às masmorras, explorando as florestas em busca de qualquer problema. Light pensa nos monstros que vagam pelas florestas, mas sabe que eles não representam ameaça para uma domadora de feras tão genial quanto ela. Mai continua dizendo que ele, a maga, está trabalhando duro tentando criar a magia especial, de acordo com o grande plano de Light. Ele se pergunta se Ellie será capaz de lidar com isso, já que os feitiços que pediu para ela fazer são extremamente complexos. Light então pergunta sobre Nas, a cavaleira vampira, excelente em combate corpo a corpo, mas um tanto limitada em outras áreas. Mai responde que deu a ela a tarefa de patrulhar os terrenos do castelo. Assim ela não usa o cérebro vazio e evita se meter em confusão. Light não se importa, pois acha que Nas deixa as coisas mais interessantes no castelo. Logo, eles voltam ao castelo, onde Light é chamado por Jack, o último dos 4 invocados lendários, que pergunta se Light está pronto para um treinamento. Mai fica um pouco irritada e diz a Jack que ele deveria chamar Light de mestre. Mas Jack, um verdadeiro Sigma, não acredita nesse papo feminista e a ignora completamente. Light diz a Mai que está tudo bem, pois considera Jack como um irmão mais velho, e decide ir treinar com ele. No campo de treinamento, ambos se preparam para lutar. Com um movimento veloz, Light avança e acerta um soco direto no abdômen trincado de Jack, empurrando-o para trás com uma força impressionante. Jack fica satisfeito, dizendo que qualquer aventureiro normal teria morrido com um golpe desses. Mas ele aguenta, pois é resistente como um tanque. Eles se enfrentam novamente, trocando socos que colidem com força. Light segue com uma sequência de golpes, que Jack desvia com habilidade. Enquanto isso, Nas patrulha os corredores, balançando a cabeça vazia, até ser cumprimentada por algumas empregadas que a bajulam, dizendo que se sentem seguras com ela patrulhando o castelo. Nas fica toda feliz, e as empregadas aproveitam para pregar uma peça. Sugerem que ela vá verificar se o quarto de Light está seguro. Nas acha a ideia ótima e vai até lá. Ao tentar abrir a porta, Mai sai de dentro do quarto. Nas pergunta o que ela estava fazendo lá, já que Light devia estar treinando. Mai fica corada e diz que estava apenas limpando o quarto.
Nas insiste que precisa checar o cômodo, e antes que Mai possa impedi-la. Nas entra e vê a cama toda bagunçada. Inocentemente, ela comenta que parece que alguém estava rolando e cheirando os travesseiros. E pergunta se Mai deixou assim de propósito. Mai, rápida, diz com confiança que é o estilo especial dela de arrumar a cama. Nas acredita e pergunta se pode aprender, mas Mai recusa, dizendo que é um segredo profissional. Nas então lembra que tinha um recado das outras empregadas e entrega um pergaminho a Mai. Mai percebe que as outras estão se revoltando contra ela, por monopolizar o quarto de Light e nunca deixá-las limpar. Ela manda Nas não se preocupar e até lhe dá um trocado para ficar de boca fechada, o que Nas aceita alegremente antes de sair correndo. Nas vai ao mercado e compra panquecas fofas com leite fresco, feliz da vida. Depois volta ao castelo e encontra Yuki no alto de uma sacada. Ela pergunta se o trabalho na floresta terminou. Cansada das bobagens de Nas, Yuki mostra o mapa que Mai havia pedido. Nas a parabeniza e volta a patrulhar. Mais tarde, ela entra na sala do trono e, vendo que está vazia, começa a gritar e brincar, até que acidentalmente quebra a asa de uma estátua de anjo. Apavorada, tenta colar de volta e foge. Enquanto isso, Light e Jack encerram o treino e vão relaxar em um banho gigante. Jack elogia Light por ter aprendido tão rápido, dizendo que já é forte o bastante para derrotar criaturas de masmorras com facilidade. Mas o alerta de que ainda há inimigos poderosos que querem destruí-lo. Light fica sério, lembrando da traição que sofreu 3 anos atrás, e jura que não descansará até conseguir sua vingança. De volta aos aposentos de Mai, ela reúne as 4 empregadas encrenqueiras e as confronta com a carta. As moças, envergonhadas, pedem desculpas, dizendo que só queriam mostrar apoio, pois sabiam que Mai trabalhava demais. Mai diz para se preocuparem com suas próprias tarefas, e as pune ordenando que limpem, à mão, todo o corredor que leva à sala do trono. Enquanto isso, Nas admira uma manopla em uma vitrine, mas não tem dinheiro para comprar. Ela esbarra em Eli, que pergunta o que ela olha. Nas explica e pergunta por que Eli voltou tão cedo da supervisão da construção. Eli responde que está tudo indo bem e resolveu tirar uma folga escondida. As duas começam a discutir sobre quem é mais próxima de Light. Eli diz que faz parte direta do plano de vingança dele. E até tomou chá com Light recentemente, e que da próxima vez terá um jantar particular. Nas diz que também quer tomar chá com o mestre e que pode ajudá-la em combate. Eli sorri e diz que aceitará ajuda um dia. Enquanto isso, as 4 empregadas tramam contra Mai, comparando-a a um certo homem de bigode da Alemanha. Pensam em contar tudo a Light, mas desistem com medo. Comentam que Light gosta tanto de Mai porque ela foi sua primeira invocação, e que passaram 2 meses sozinhos nas masmorras antes de Yuki aparecer. Com ciúmes, tentam fazer um feitiço de voodoo para que Mai suma. Infelizmente para elas, Mai ouve tudo, entra na sala e as encurrala. As moças se desculpam imediatamente. Mai as repreende e explica que, naquele tempo, Light estava apenas estudando magia e artes marciais, sem tempo para outras coisas. Ela diz que até pensou em ter sido dura demais com elas, mas agora percebe que não foi, e as manda limpar também a sala do trono. Sem escolha, as empregadas obedecem. Enquanto limpam, uma delas esbarra na asa do anjo quebrada por Nas, fazendo-a cair no chão. Apavoradas, pensam que a culpa é delas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra e encontra Nas, Eli e Yuki já esperando. Ele as cumprimenta, enquanto Nas e Eli começam a discutir de novo. De repente, um monstro aparece das sombras, um Elion. Light congela ao ver a criatura que ainda o assombra desde aquele dia. Mas suas companheiras ficam furiosas por ver o mestre assustado. Nas se prepara para cortá-lo em pedaços. Eli pede permissão para erradicar toda a espécie. E Yuki quer empurrar o monstro para o inferno. A simples presença delas faz o bicho fugir choramingando. Light se recompõe, acaricia o monstro e diz para se acalmarem, pois sabia que, se deixasse, elas realmente exterminariam toda a raça. Então ele se volta para o grupo e diz que é hora de subir à superfície, porque o plano de vingança começará hoje. Um furry que fazia parte do grupo que traiu Light e o deixou para morrer acabou virando uma espécie de celebridade local. As pessoas literalmente imploram para ele sair com suas irmãs. Ele anda com seus capangas como se fosse um chefão, até que nota uma criança humana revirando lixo em busca de comida.
Mas ele é extremamente racista, e sem motivo algum decide jogar o garoto para longe, dizendo para ele sumir e nunca mais aparecer por ali se quiser continuar vivo. Os outros Beasfolk vibram como idiotas, mas o barulho morre quando ele entra na taverna. Ele escolhe o melhor assento e manda os capangas pedirem tudo o que quiserem, já que tá cheio de grana e precisa gastar antes que o fisco apareça. Enquanto humanos passam fome do lado de fora, esses furris se empanturram de espetos de carne. Eles o elogiam como um ídolo dos Beasfolk, lembrando que ele nasceu na sarjeta e subiu até se tornar o líder que todos querem seguir. Com arrogância, ele diz que não é fácil ser como ele, afinal, dominou a arte da persuasão, e como os Beasfolk nascem para seguir líderes, basta saber explorar isso para viver como um rei. Ele explica que o segredo está em escolher os trabalhos certos, os que dão lucro e poder, sem exigir muito esforço. Um dos capangas pergunta se o trabalho de 3 anos atrás, com o grupo Concord of 12, foi lucrativo. Outro tenta calar o colega, mas o líder lobo responde que a federação que os contratou os obrigou a manter segredo. Ele lembra, satisfeito, que aquele foi o trabalho mais fácil e mais bem pago da vida dele. Tudo o que precisou fazer foi matar um humano inútil. Agora, é rico e famoso. Ainda o incomoda não saber para onde o portal levou Light, mas duvida que ele tenha sobrevivido. De repente, uma bela garota aparece. É Mai. Ela o interrompe e pergunta se pode conversar. Pergunta se ele é o líder dos Beasfolk. Ele confirma, tomando um gole do copo. Mai mente, dizendo que era criada do mestre Light, um nobre. Grow fica chocado ao saber que Light era da nobreza e se pergunta se teria ganhado mais se o tivesse mantido vivo. Mai continua mentindo, dizendo que está há 3 anos procurando por Light e que as pistas a levaram até aquele país, onde ele foi visto pela última vez. Grow confirma que ele fazia parte do grupo, e Mai finge se emocionar, dizendo que ouviu que Light morreu numa masmorra. Ele concorda, dizendo que é verdade, Light morreu de forma trágica. Ela pede para visitar o local onde ele morreu, para ter algum consolo. Grow pergunta o que ganha com isso, e Mai surpreende todos ao colocar sobre a mesa uma bolsa com 3 barras de ouro maciço. Os capangas ficam sem reação, e Grow disfarça, pensando se é uma armadilha ou se a garota realmente só quer um guia. Ele decide aceitar, afinal, acha que uma humana sozinha não pode fazer nada contra ele. Eles partem para as masmorras, e após horas de caminhada, ele pergunta se Mai está bem. Ela sorri, cansada, mas firme. Grow pensa em como tem sorte com trabalhos assim e planeja pegar o ouro e abusar dela sobre o túmulo de Light. Chegam ao local onde Light foi deixado para morrer. Grow mente dizendo que monstros os atacaram e que Light foi morto e arrastado por uma armadilha de teleporte. Mai se ajoelha, chorando, enquanto ele debocha da fraqueza dos humanos. Os capangas se posicionam para bloqueá-la, mas antes que ele ataque, Mai fala com uma voz diferente. Só as criaturas mais vis poderiam enganar alguém puro como Light, trazê-lo a um calabouço e traí-lo assim. Grow empalidece. Ela sabe detalhes que só os membros do grupo e alguns nobres conheciam. Exige saber quem ela é. Ela responde friamente: eu só sirvo a Light. E agora, você vai pagar. A energia dela o assusta. Ele tenta se convencer de que é apenas uma humana fraca, mas sente o instinto gritar: se lutar, vai morrer. Antes que ela o destrua, uma voz ecoa das sombras: calma, Mai. Eu mesmo vou cuidar dele. É Light. Grow não acredita. Mas Light aparece diante dele, dizendo que veio cobrar o que aconteceu há 3 anos. O lobo ri, zombando. Como um humano nível 15 poderia derrotar um chefe nível 150? Light responde com calma que nível é só um número. O lobo e os capangas atacam, mas Light bloqueia tudo com facilidade. Mai decapita 2 inimigos num piscar de olhos, avisando que quem ameaçar Light perderá a cabeça. Light então pergunta se Grow ainda acha que humanos são inferiores. O lobo ri e invoca seu monstro, um lobo nível 500. Light apenas observa e diz: é só isso. O monstro lança um ataque devastador, mas quando a fumaça se dissipa, Light está intacto. Ele ri, dizendo que o golpe só levantou poeira. Então ele saca uma carta, como num duelo de Yu-Gi-Oh! E invoca o deus lobo primordial, um ser nível 9000. O deus solta apenas um sopro suave, e o monstro de Grow vira cristal e se despedaça. Desesperado, Grow diz que é impossível. Light então revela seu nível real, 9999. O lobo treme, dizendo que humanos não passam do nível 100, e Light explica que usa um anel para impedir o envelhecimento, para nunca esquecer o dia em que foi traído. Sem saída, Grow joga as armas no chão e implora por perdão, dizendo que foi forçado pela Federação.
Light pergunta o que é o maestro e por que o governo procura. Grow diz que não sabe, só que deveria ser um humano. Light o teleporta para seu trono, e Grow desaba ao ver um exército colossal, soldados nível 1500, criadas nível 9099 e incontáveis guerreiros até nível 9000. Ele cai em prantos, percebendo que Light poderia destruir o mundo em segundos. Meses se passam quando a luz finalmente sai do abismo das masmorras e junto com seu grupo. Ele vai visitar sua antiga aldeia na esperança de mostrar à sua família que ele de fato se tornou uma pessoa forte o suficiente para cuidar deles para sempre. No entanto, quando ele finalmente chega à sua aldeia, seus olhos, que estavam cheios de alegria e saudade de casa, se enchem de choque e horror ao testemunhar o estado de destruição em que toda sua aldeia se encontra. Algumas semanas se passaram desde o incidente e Light decide revisitar a aldeia destruída mais uma vez. Ele queria avaliar tudo com a mente calma, já que da última vez ele estava tão mentalmente destruído que poderia ter perdido alguns detalhes importantes que poderiam lhe dar uma pista sobre o que aconteceu com sua família. Desta vez, ele está acompanhado por um cavaleiro blindado chamado Gold e um assassino de cabelos grisalhos chamado Nen. A visão da aldeia mais uma vez o enche de pavor, mas ele se mantém composto e, com a ajuda de seus companheiros, cria um monte de sepulturas para os aldeões mortos. E, além disso, ele também pensa que o ataque à sua aldeia pode ter algo a ver com o fato de ele ser um potencial maestro. Mas Gold o acalma, dizendo-lhe que ele deve manter sua raiva sob controle enquanto estiverem na cidade. Isso traz Light de volta à realidade e ele se acalma antes de tirar uma máscara feia e extravagante. Enquanto se preparam para entrar na cidade, eles começam a voar em direção à cidade de Doggas, e no caminho, nem pergunta Light sobre seus planos dentro da cidade. Light lhes diz que eles precisam manter um perfil discreto no início para que o Concórdia dos 12 não desconfie deles e eles precisam se registrar na Guilda dos Aventureiros. Gold responde que o plano é excelente, mas pergunta se eles deveriam caminhar a partir de agora. Caso contrário, eles se destacarão imediatamente, e eles decidem voltar para o chão e continuar a pé. No entanto, enquanto caminhavam pela floresta, eles ouvem um monte de gritos vindo da frente e percebem que um grupo de anões cercou completamente um homem e sua filha, prontos para roubá-los. Os anões notam a armadura brilhante de Gold e dizem para eles saírem para o aberto, e Light finalmente dá a ordem a seus servos para lidarem com esses pequenos anões. Enquanto, como um gesto de agradecimento, o homem lhes oferece uma carona até a cidade de Doggas. A garotinha parece realmente impressionada com eles, pois ela nunca ouviu falar de um humano superando um anão em combate, e o homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Independentemente disso, ele diz a Light que ele veio ao lugar certo se quiser começar um novo grupo. Como a cidade de Daggas é construída na fronteira do Reino dos Anões, que está ligada aos reinos humano e élfico, isso resulta em uma enorme variedade de masmorras e aventureiros nesta área, o que resulta em muitas disputas, mas também em muito comércio. Também é muito popular entre os humanos, mas como os humanos são frequentemente discriminados em muitos lugares, ele próprio administra uma pousada onde pessoas de todas as raças recebem igual respeito. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem, que lhes diz para chamá-lo de coronel e os convida para sua pousada se decidirem passar a noite. Uma vez dentro da cidade, eles começam a absorver todo o burburinho e glamour, com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminam as ruas com anões fazendo espadas e escudos lá dentro. Depois de absorver o esplendor da cidade, eles seguem para a Guilda dos Aventureiros, onde entram em um grande salão cheio de pessoas agrupadas em torno de quadros de missões. E Light percebe que muitos aventureiros humanos também parecem estar aqui. Por enquanto, Light decide ignorar isso e segue direto para o balcão de registro, onde lhes é dado um nível. Nem fica enfurecida com isso, dizendo à mulher no balcão que ela precisa consertar sua atitude se não quiser que outra pessoa a conserte para ela. Light impede e pede desculpas à recepcionista, aceitando o nível graciosamente e saindo. Uma vez do lado de fora, nem começa a se desculpar com Light, já que ela estragou tudo, mas Light diz a ela para se acalmar e leva seu grupo para a pousada do coronel. O coronel fica feliz em vê-los novamente e pergunta o que ele poderia fazer por eles. Light afirma que tem um pedido incomum e pede para alugar todo o andar superior da pousada por um mês inteiro. Durante esse período, ninguém além dele e de seu grupo tem permissão para ir lá, nem mesmo os membros da equipe da pousada. Ele então pega uma sacola cheia de moedas de ouro e a entrega como pagamento, mas o coronel recusa, alegando que nunca poderia aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light, no entanto, insiste e o coronel finalmente cede e aceita o pagamento. Uma vez no andar superior, Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que eles permaneçam protegidos de olhares curiosos e tira sua máscara e capa. Enquanto relaxa, diz a Light mais uma vez que ele deveria ter ficado para trás e deixado que ela e Gold cuidassem de coletar todas as informações que ele queria,
já que, embora Light seja realmente forte, eles nunca podem tomar muitas precauções. Isso irrita muito Light, que se levanta de seu lugar perguntando se nem quer negar-lhe sua vingança para impedi-lo de levar à justiça as pessoas que destruíram sua aldeia e família. A mesma aura de morte e destruição retorna a ele. Light finalmente se acalma e pede desculpas a Nen, pois sabe que ela só quer que ele esteja seguro e é isso. Na manhã seguinte, eles finalmente se preparam para entrar nas masmorras. Então eles se vestem para o dia e entram em uma longa fila que leva aos portões da frente das masmorras. Enquanto estão na longa fila, 3 figuras encapuzadas cortam a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos apenas pela confiança com que cortam a fila. Light já sabia que esses aventureiros pertenciam a alguma outra raça. Mas enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light se manifestou e disse aos homens encapuzados para voltarem para a fila como todos os outros. Um dos caras encapuzados se vira com raiva e espanto, surpreso com o fato de um humano ter ousado falar na frente dele. Light diz a ele que se ele pertence a uma família nobre, ele provavelmente não quer criar uma cena. Mas o cara encapuzado parece ter problemas de raiva próprios, pois se prepara para sacar sua arma. Mas o outro cara de seu grupo o impede e eles logo saem da fila. Mas ao voltarem, o homem encapuzado diz a Light que isso ainda não acabou. Todos os humanos aplaudem Light, alegando que nunca teriam coragem de falar com as outras raças. Enquanto os jovens aventureiros na frente dele perguntam por que eles não trouxeram suprimentos. Segundo eles, esta masmorra é muito grande e pode levar vários dias para as pessoas a limparem. É por isso que os aventureiros sempre trazem seus suprimentos para que possam acampar à noite. Logo eles entram nas masmorras e se encontram em um mundo completamente novo, cheio de suas próprias criaturas e monstros. Assim que Light teve certeza de que não havia ninguém por perto para vê-los, ele usa sua magia de ocultação e depois usa magia de voo para que possam voar pelas masmorras sem que ninguém os perceba. Enquanto isso, no meio da selva, o cara encapuzado tira sua capa. Ainda com raiva de como o pequeno humano desrespeitou, ele pega a enorme espada de suas costas, gritando que seu nome é Kaido, o elfo mais jovem a se juntar às fileiras dos cavaleiros brancos de elite, e que ele tem o sangue do mestre correndo por ele. Ele destrói todos os orcs em sua raiva, esfaqueando suas cabeças, enquanto o elfo negro chamado Yan lhe diz para se acalmar. Kaido ainda está bravo porque ele é incapaz de aumentar seu nível, que parece estar limitado a 1500, diz a ele que qualquer elfo normal geralmente é limitado ao nível 700. Mas Kaido não está satisfeito com isso e promete a si mesmo que ultrapassará esse nível, não importa o que. De volta ao terceiro andar, Light e seu grupo já limparam este andar também e decidem encerrar o dia e recuperar todas as joias mágicas como prova de terem limpado o nível. Assim que tiveram tudo, eles decidiram voltar para a superfície. Absorvendo a beleza desta masmorra, eles perceberam que, sem a capacidade de voar, teria levado muito tempo apenas para ir de um andar para o outro. Mas graças às suas habilidades, eles podem limpar vários andares em um único dia. Ao voltarem, eles notam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins. Light decide observá-los enquanto eles conseguem matar todos com um bom trabalho em equipe. Mas Light desce imediatamente e mata uma cobra do mato que estava se aproximando da maga na parte de trás. Light diz aos jovens aventureiros que eles não devem se concentrar muito no inimigo à sua frente e estar sempre atentos aos seus arredores. E os jovens o agradecem por sua ajuda. Quando de repente um grupo de lobos emerge da floresta. Os aventureiros ficam assustados e querem fugir. Mas para sua confusão, os lobos não atacam, mas simplesmente fogem. Mas todas as suas perguntas são respondidas quando um enorme louva-a-Deus emerge da floresta, pronto para destruir qualquer coisa à sua frente. E apenas Light fica entre o monstro e a vida desses jovens aventureiros. Os aventureiros ficam surpresos ao ver um louva-a-Deus gigante, uma criatura considerada extinta há mais de 10 anos. Enquanto o grupo se prepara para fugir, Light pergunta se pode enfrentá-lo sozinho. Nemu percebe que o monstro é de nível 500, e os garotos pedem para o grupo de Light se afastar, achando que ele não teria chance. De repente, o louva-a-Deus ataca, e Gold assume a linha de frente para bloquear o golpe. Após alguns ataques, ele percebe que o inimigo é muito mais forte do que parece. Light lança uma flecha de fogo, mas o monstro reflete o ataque com sua foice resistente. Enquanto a luta continua, a maga Mia observa, hipnotizada por Light conjurar sem recitar encantamentos, algo quase impossível para um humano. Gold, mantendo a calma, pede atenção aos garotos e combina defesa e ataque para abrir uma brecha. Ele consegue quebrar a foice do inimigo e cortar uma de suas patas. Light, então, dispara uma chuva de flechas de fogo teleguiadas que acertam o corpo do monstro em cheio. A criatura tenta fugir, mas Light ergue uma parede de fogo para impedi-la.
O louva-a-Deus tenta escapar voando, mas Nemu salta e o corta em pedaços com um único golpe. Orgulhosa, Nemu comemora, mas Gold a repreende por destruir os materiais valiosos do monstro. Desesperada, ela se desculpa, enquanto o resto do grupo observa impressionado com a força deles. Ao verificar os restos, os garotos encontram uma joia intacta do monstro, e Gold comemora a sorte. Light decide levar a prova para a guilda e subir de rank. Quando os garotos perguntam o nível do grupo, Light revela que são rank F, deixando todos chocados. Mais tarde, Mia cria uma esfera de água para o grupo se limpar. Durante o jantar, Light elogia as habilidades mágicas de Mia, e ela explica as 3 classes de magia: combate, tática e estratégica, sendo esta última tão poderosa que requer vários magos para ser lançada. Ela comenta que raças como elfos e dragônicos têm talento natural, mas humanos não, por isso Light é considerado um prodígio. O grupo conversa animadamente, e o irmão de Mia revela que ela sonha em estudar na Academia de Magia de Dualdo, mas não pôde ir por falta de dinheiro após a morte dos pais. Determinado, ele quer juntar recursos para realizar o sonho da irmã. Light, comovido, os incentiva a continuarem lutando juntos e diz que acredita no talento deles. Durante a conversa, Nemu e Gold começam a discutir de forma engraçada, trocando provocações sobre casamento e sobre quem é mais irritante, fazendo todos rirem ao redor da fogueira. Enquanto isso, em outro local, Quito corta um monstro com sua espada lendária e reclama de estar desperdiçando uma arma feita para matar heróis em tarefas triviais, prenunciando que algo maior ainda está por vir. Para acalmar Quito, o Elfo das Trevas o lembra de que ele precisa das amostras daqueles monstros para sua pesquisa sobre como ultrapassar o limite de nível. Algumas semanas depois, Light retorna à guilda de aventureiros com uma enorme quantidade de materiais valiosos da masmorra. A recepcionista fica impressionada com o resultado, e Nemomo afirma que seu mestre já merece o rank S por seus feitos. Light, sem dar atenção ao exagero, apenas pede para que ela prepare o pagamento. Perto da masmorra, um grupo de aventureiros o aborda, perguntando se ele pertence aos Black Modley. Confuso, Light ouve a explicação de que esse é o apelido dado pelos moradores ao seu grupo. Nemomo se coloca em posição defensiva, mas os aventureiros, Suban e Gilbert, garantem não ter más intenções. Suban pergunta como Light conseguiu chegar tão longe e derrotar a criatura, enquanto Gilbert duvida da veracidade da história, o que irrita Nemomo, que aponta uma adaga para ele. Suban intervém rapidamente, dizendo que só queriam animá-los. Ele explica que o povo humano recuperou a esperança ao ver um grupo tão poderoso entre os seus. Enquanto o grupo de Suban parte, outros aventureiros de raças diferentes murmuram, zombando da esperança humana. Gold comenta que a melhor forma de fazê-los calar a boca é continuar mostrando resultados. Na entrada da masmorra, Light decide que irão direto para o 5º andar, mas no caminho encontram o grupo de Mia. O irmão da garota a encoraja a entregar algo a Light, um creme que ela preparou para aliviar suas cicatrizes de queimadura. Light, surpreso com o gesto, aceita o presente com um sorriso e, em troca, conjura um bracelete mágico do tipo SSR e o oferece a ela. Envergonhada, Mia aceita e promete guardá-lo para sempre. Mais tarde, Nemomo questiona se foi uma boa ideia dar um item tão poderoso. Gold explica que o bracelete pode realizar um desejo se for usado com força de vontade. Ele acredita que Light fez o certo, retribuindo a gentileza da garota. Chegando ao 5º andar, coberto de neve, o grupo nota a tranquilidade do local. Gold comenta que é um bom ponto para se esconderem, mas Nemomo ironiza dizendo que a armadura dourada dele não ajuda muito nisso. Light dá novas instruções, pede que caçem Yetis e se teletransporta de volta para casa. No palácio, é recebido por suas 4 servas criadas por ele. Meio leva para tomar chá e pergunta sobre suas aventuras. Light responde que tudo vai bem e pergunta sobre os preparativos para a guerra final. Elas informam que está quase tudo pronto. Ele autoriza o uso de todos os recursos necessários. Nazuna pergunta qual será a missão especial dele, e Light, sem confiar em sua inteligência para algo complexo, apenas ordena que proteja o castelo até o momento certo. Ansiosa, ela promete agir assim que tiver permissão. Enquanto isso, o grupo de Suban acampa no 3º andar da masmorra. Durante a conversa, eles discutem os rumores sobre Light. Gilbert duvida que alguém possa ser tão poderoso, mas Suban acredita que ele pode ser a reencarnação de um herói lendário, uma esperança para a humanidade. Mais tarde, Suban vai até a floresta, mas ao retornar, encontra a cabeça decapitada de Gilbert no chão. Diante dele está Quito, o elfo impaciente por sua demora. Suban percebe que não tem chance contra alguém tão forte. Quito pisa na cabeça de Gilbert para provocá-lo,
mas Suba mantém a calma e lança uma granada de fumaça para fugir. Mesmo escondido, Quito localiza usando magia e o derruba facilmente. Logo depois, Janak aparece e repreende Quito por ter matado todos os humanos, já que precisava de cobaias vivas para seus experimentos. Quito diz que bastava, mas Janak exige mais, pois seus testes podem falhar. Sorrindo de forma insana, o Elfo das Trevas afirma que os humanos não passam de parasitas inúteis, perfeitos para servirem de material em suas experiências. Pouco tempo depois, na superfície, Nemu estava discutindo com a recepcionista da guilda, tentando fazer o Light ser promovido. Mas, embora a atendente soubesse o quão forte ele era, já tinham feito uma exceção recentemente ao promovê-lo do rank F para o D, e ainda não tinha passado tempo suficiente para outra exceção. No entanto, ela disse que, se o Light realizasse algo extraordinário novamente, a guilda não teria escolha a não ser promovê-lo. Light curtiu a ideia e decidiu tentar. Depois de procurar o dia todo, ele encontrou um panfleto falando sobre um assassino de aventureiros desconhecido. Capturar esse cara seria um feito e tanto. Então, Light resolveu caçá-lo, mas não tinha nenhuma pista. Gold sugeriu que ele usasse sua habilidade gacha para conseguir uma carta que o ajudasse a rastrear o assassino, mas Light explicou que as cartas são totalmente aleatórias, então as chances de vir uma dessas eram mínimas. Nesse momento, o grupo sentiu uma fenda espacial se abrir na sala. Eles se prepararam para a batalha, esperando um inimigo. Mas, para surpresa de todos, quem saiu do portal foi Mia, inconsciente. Light a segurou antes que caísse, e a pulseira milagrosa que ele tinha dado a ela se partiu ao meio. Ele percebeu que algo muito sério tinha acontecido. Levou-a para a cama, ouvindo ela murmurar que precisava avisá-lo de algo. Light lançou um feitiço de cura, mas ela ainda estava muito fraca. Então, se desculpou e usou um feitiço para ver suas memórias. Nas visões, ele viu Mia e seu grupo encontrando outro time de aventureiros, que os alertaram sobre um assassino caçando apenas humanos. Eles decidiram sair da masmorra imediatamente, mas estavam exaustos e não conseguiram chegar à superfície antes da noite cair. No caminho, encontraram dois aventureiros, Kaido e Yanni, e, sem saber que eram os próprios assassinos, os alertaram sobre o perigo. Os dois agradeceram, mas logo começaram a falar sobre como deviam ter escondido melhor seus rastros. Foi aí que o grupo de Mia percebeu, horrorizado, que estavam cara a cara com os assassinos. Kaido atacou sem piedade, ferindo gravemente o irmão de Mia e os outros garotos. Mesmo assim, eles se levantaram, mandaram Mia fugir e avançaram novamente contra o elfo. Ele os matou, e Yanni o repreendeu, dizendo que precisava deles vivos para experimentos. Kaido zombou e respondeu que não ia deixar humanos insolentes viverem. Antes que pudesse machucar Mia, o irmão dela, gravemente ferido, se levantou novamente e mandou ela correr. Ele sabia que não sobreviveria, mas queria garantir a fuga da irmã. Mia fugiu, enquanto Kaido a perseguia, bloqueando seu caminho com lâminas de luz. Ele se gabou de portar a lendária espada dos elfos, Grandius, capaz de criar incontáveis lâminas mágicas à vontade. Mia tentou lutar, lançando feitiços de gelo, mas Kaido desviou facilmente e a feriu, impedindo-a de fugir. Arrogante, ele disse que ela devia se sentir honrada por ser usada por alguém tão grandioso quanto ele. Com coragem, Mia retrucou que ele não passava de um valentão covarde e que o verdadeiro herói era Light. Suas palavras atingiram em cheio o ego do elfo, que, furioso, tentou matá-la. Desesperada, Mia desejou encontrar Light, e a pulseira milagrosa reagiu ao desejo, teleportando-a diretamente para o quarto dele. Ele ordena que Gold e Nemu se preparem, porque ele vai caçar esses elfos até o fim. Na masmorra, Yannick tenta curar Ilho, mas o corpo dele está em péssimo estado, parece ser tarde demais. Nesse momento, Kaido retorna, e Yannick pergunta se ele conseguiu capturar a garota. Kaido responde que a perdeu de vista. Yannick entra em pânico e pergunta como ele pôde ser derrotado por uma garotinha. Kaido se defende dizendo que não tinha como saber que ela desapareceria no ar daquele jeito. Yannick não acredita, pois é impossível uma humana ter um item de teletransporte, mas os fatos estão ali, eles estão ferrados. Se Mia contar à guilda o que aconteceu, o reino élfico descobrirá e enviará seus cavaleiros para caçá-los, especialmente por Kaido ter roubado a lendária espada Grandius. O pior é que o chefe dos cavaleiros é um monstro de nível 3000, e seus subordinados, todos acima de 2000. Yannick conclui que a única chance de sobrevivência é completar sua pesquisa para tornar Kaido forte o bastante para enfrentar os cavaleiros élficos. Mas, antes que pudessem fugir, Light aparece diante deles e diz que não irão a lugar nenhum. Os elfos o reconhecem como o mesmo humano que os havia desafiado antes,
e não entendem como ele conseguiu aparecer tão sorrateiramente. Light fica devastado ao ver os corpos de Jimra e Varti sem vida. Já era tarde demais para salvá-los. Ele fecha seus olhos e pede desculpas por não ter chegado a tempo. Gold traz o corpo de Ilho, ainda com fio de vida. Light lança um feitiço de cura e, em seguida, encara os elfos, perguntando por que fizeram aquilo. Mas logo desiste da resposta. Ele não se importa com justificativas. Eles fizeram seus amigos sofrer, e agora ele promete que os fará sentir uma dor tão grande que implorarão pela morte. Light ordena que Nemu e Gold fiquem fora da luta, pois quer lidar com isso sozinho. Kaido se sente insultado por um humano achar que pode derrotá-lo. Tomado pelo ego, promete torturar Light lentamente antes de matá-lo. Mas, no primeiro ataque, Light bloqueia com o cajado sem esforço. Decepcionado com a fraqueza de Kaido, ele o acerta e quase o derruba. Furioso, Kaido libera o poder total da espada lendária, lançando dezenas de lâminas de luz, mas Light rebate todas com magia de gelo. O elfo, em choque, não aceita que um humano seja mais forte que ele. Gritando, diz que, com a espada Grandios, uma relíquia dada a um antigo mestre pelos próprios deuses, ele jamais deveria perder. Light, curioso, pergunta como ele sabe sobre os mestres. Kaido ri e responde que nasceu com o sangue de um deles. Ao descobrir que o corpo de Kaido escondia segredos interessantes, Light decidiu capturar tanto ele quanto Yanak para extrair todas as informações diretamente de suas mentes. Enquanto isso, Gold e Nemu cercavam o cientista, mas Yanak não demonstrou nenhum medo. Pelo contrário, abriu um sorriso confiante e invocou 2 monstros de sangue horrendos. As criaturas começaram a tomar forma, e ele explicou com orgulho que havia fundido diversos humanos com monstros para criar aquelas abominações. Um deles era resultado da fusão com um lagarto de pedra, nativo das terras élficas, enquanto o outro havia sido criado a partir de um troll de masmorra. Light ficou horrorizado ao notar que um dos rostos dentro do troll era o do jovem aventureiro Gilbert, que um dia sonhara alto. Gold e Nemu ficaram enojados com o nível de crueldade de Yanak. O cientista continuou se gabando, dizendo que misturar criaturas era a melhor forma de ultrapassar limites e que ainda precisava de milhares de humanos para criar seu experimento perfeito. Sua arrogância fez Light apertar o cajado com força, até que finalmente mandou Yanak calar a boca. Light então ordenou que Gold e Nemu dessem fim ao sofrimento das criaturas humanas e capturassem Yanak vivo para que respondesse por seus crimes. Yanak, ainda cheio de confiança, mandou seus monstros atacarem, mas ambos foram destruídos com um único golpe, libertando as almas presas neles. No entanto, para surpresa de todos, os monstros se reergueram rapidamente, regenerando as feridas fatais. Enquanto Yanak ria e continuava suas provocações, as criaturas se lançaram novamente contra a dupla. Kaido atacou Light ao mesmo tempo, tentando impedir que ele ajudasse os aliados. Gold provocou Nemu por perder a confiança, mas ela lembrou que ele também havia ficado sério. Entre ataques constantes, Yanak exigia que eles se rendessem e entregassem seus corpos para experimentos. Ignorando completamente a loucura do elfo, os dois decidiram liberar todo o seu poder. Juntos, invocaram suas habilidades supremas e envolveram os monstros em chamas brilhantes. Convencido de que suas criaturas resistiriam facilmente, Yanak continuou rindo, mas dessa vez, a regeneração não veio. Os monstros começaram a derreter, virando uma poça viscosa. Desesperado, Yanak tentou fugir, mas Nemu o alcançou com um chute direto no meio das pernas, derrubando-o no chão. Enquanto isso, Light forçava Kaido a recuar. O elfo passou a encarar Light com medo, lembrando de todas as provocações que fizera antes. Furioso, Kaido elevou seu poder ao máximo, soltando um feixe colossal de energia, a habilidade final de Grandios, e ordenou que Light se ajoelhasse diante dele. Light ficou impressionado com a força, mas desviou com facilidade. Kaido continuou atacando freneticamente, transformando a espada em um chicote mágico flexível. Mesmo assim, nenhum golpe alcançava Light, que chamou o ataque de mera pirotecnia chamativa. Kaido exigiu que ele parasse de desviar, e Light aceitou o desafio. Ficou parado, dizendo que Kaido podia usar seu golpe mais forte contra ele. Sem perceber que era uma armadilha, Kaido desceu com toda a força, e congelou ao ver que Light permanecia completamente ileso. Desesperado, atacou repetidamente, gritando que não era possível um humano resistir a tanto. Light então destruiu sua espada mágica com um único golpe e o acertou com 2 socos devastadores. Kaido caiu ensanguentado, implorando para não morrer. Ofereceu segredos, tesouros e tudo o que sabia. Light zombou dele, dizendo que verdadeiros heróis lutam até o fim,
como as crianças que Kaido havia matado sem piedade, sacrificando-se para salvar um amigo. Para humilhá-lo ainda mais, Light disse que pouparia sua vida se ele conseguisse feri-lo em uma nova luta. Kaido, tomado pelo pavor, fugiu mancando. Light disparou um feixe que perfurou sua perna, deixando-o aleijado. Chorando e se arrastando, Kaido implorava por misericórdia, mas Light apenas afirmou que ele não passava de lixo. Depois de capturar os vilões, Light enterrou os aventureiros mortos em sua própria dimensão. Os elfos, de forma vergonhosa, tentaram perguntar sobre seu destino, e Nemu mandou que se calassem. Light explicou que tinha perguntas a fazer antes que recebessem o castigo merecido. Yanak tentou jogar a culpa em Kaido. Kaido tentou devolver a acusação. Light teleportou todos para a sala do trono em seu palácio. Os elfos, atordoados, perguntaram onde estavam, e Nemu explicou que estavam no abismo, o calabouço mais mortal do mundo, que também era a casa deles. As criadas de Light, ao verem os criminosos, ofereceram-se para extrair seus órgãos e segredos à força, mas Light ordenou que esperassem até o interrogatório. Depois, Light visitou Mia, que acabará de acordar. Ela quis saber o que aconteceu com seus amigos. Light mostrou o irmão dela dormindo em segurança, mas explicou que Vord e Jimra não sobreviveram. Mia caiu em lágrimas, e Light deixou o quarto em silêncio, carregando a culpa e a dor. Ao caminhar pelos corredores, refletiu que sua busca por vingança o fizera ignorar o sofrimento ao redor. Pensou que, se tivesse dado mais atenção aos outros, talvez tivesse evitado ouvir alguém chorando daquela maneira. No dia seguinte, Light informou a guilda que o assassino de aventureiros eram, na verdade, 2 elfos. Com base nas informações fundamentais que ele trouxe, e os sobreviventes que salvou, a recepcionista concluiu que isso era suficiente para promovê-lo diretamente ao rank C. Naquele mesmo dia, Light recebeu oficialmente sua promoção. Mais tarde naquela noite, ele conversou com Mia e Al na estalagem. Os irmãos disseram que iriam partir e agradeceram sinceramente por tudo que Light havia feito por eles. Curioso, Light perguntou quais eram os planos dali para frente, e eles revelaram que pretendiam voltar para a Vila Natal. Light ficou surpreso. Acreditava que eles poderiam facilmente encontrar um novo grupo. Mas Mia explicou que estava traumatizada com tudo o que havia acontecido na masmorra. Disse também que seus amigos, Jimra e Vord, foram quem lhe deram coragem para se tornar aventureira, e agora ela não conseguia seguir em frente sem eles. Al concordou, afirmando que também não queria continuar sem seus companheiros, e que pretendia devolver os restos mortais deles à família. Light então perguntou se Mia ainda sonhava em estudar em uma escola de magia. Ela respondeu que iria aprender sozinha a partir de agora. Antes de partir, prometeu que da próxima vez que se encontrassem, estaria muito mais forte. Gold disse a Light para não se preocupar com eles, enquanto Nemo concordou, acreditando que tudo estaria melhor quando se reencontrassem. Light compartilhou do sentimento, pensando que um dia levaria os irmãos ao túmulo verdadeiro de Vord e Jimra, quando finalmente pudesse revelar sua verdadeira identidade. Em seguida, avisou Gold e Nemo que voltaria ao palácio. Ao chegar, encontrou Eli e Mai e perguntou o que haviam descoberto sobre os 2 elfos. Mai entregou a ele alguns documentos contendo todas as informações coletadas, enquanto Eli explicou que usou magia proibida para extrair dados diretamente das mentes deles. Mai garantiu que também os interrogou diversas vezes para confirmar cada detalhe. Lendo o relatório, Light descobriu que submistros eram simplesmente indivíduos com laços de sangue com o maestro, o que explicava porque conseguiam aumentar de nível mais rápido que qualquer outro. Mai acrescentou que o maestro, se não fosse contido, teria poder suficiente para destruir o mundo inteiro. Ele então perguntou sobre a condição atual de Kaido e Yanak. Eli abriu uma visão mágica mostrando os 2. Light concluiu que já era hora de eliminar aquelas pestes vivas. Ele então ativou uma carta especial chamada Banquete do Homem Morto, que invocou um enxame grotesco de bocas devoradoras. Com os 2 criminosos mortos, Light perguntou a Eli sobre o plano principal. Ela respondeu que tudo estava pronto e que eles poderiam iniciar a vingança contra Sasha quando ele quisesse. Eli explicou que Sasha estava noiva do vice-capitão dos Cavaleiros Brancos Élficos, e que capturá-lo daria ao grupo uma vantagem enorme sobre ela. Satisfeito com o plano, Light ordenou que começassem imediatamente. Enquanto isso, Sasha conversava com seu noivo, Michael, relembrando o dia em que destruiu as esperanças de Light. Michael disse que devia ter sido divertido, comparando com as vezes em que exterminou vilas humanas. Ele comentou que humanos fazem expressões patéticas quando imploram por suas vidas, e Sasha concordou, dizendo que eram as criaturas mais repugnantes da Terra. Michael se considerava sortudo por ter encontrado alguém igualmente nojento e racista. Do outro lado, Light estava animado,
ansioso para finalmente ver Sasha implorando por misericórdia, exatamente como os humanos que ela desprezava. De volta ao continente élfico, Sasha viaja de carruagem para casa, feliz após seu encontro com Michael. Ela pensa que ele é o melhor noivo que poderia ter conseguido. Sua empregada fica orgulhosa, imaginando o futuro casamento da jovem. Envergonhada, Sasha diz que ainda falta muito para a cerimônia, mas a empregada insiste que já deveria começar os preparativos. De repente, a carruagem para bruscamente quando um homem magro deixa cair alguns objetos na frente dela. O dono élfico, irritado, chicoteia o homem desnutrido para que ele trabalhe mais rápido. Sasha pensa que humanos são completamente inúteis. Nesse momento, Light entra em um beco escuro, e Sasha o reconhece imediatamente. Assustada, ela desce da carruagem e corre atrás dele, achando que deve estar se confundindo. Ela atravessa os becos até perceber que ele sumiu, encontrando-se em um beco sem saída. Aliviada, conclui que só foi imaginação, Light não poderia estar ali. Porém, ao se virar, ela encontra uma mensagem deixada por ele, convidando-a para encontrá-lo na torre gigante. A notícia é demais para Sasha, que solta um grito desesperado. Sua criada corre até ela, enquanto Sasha pensa que está prestes a perder todas as recompensas recebidas pela missão de matar Light. Observando tudo do alto de um telhado, Light diz para Ellie cuidar do resto. Animada com a missão, ela chega a fantasiar sobre como vai destruir Sasha por ter machucado seu mestre. Com tudo pronto, eles se voltam para começar a parte final do plano de vingança. Enquanto isso, no quartel élfico, dois soldados chamados Anya e Kia se divertem arremessando adagas em um homem indefeso amarrado. Ali perto, um elfo pervertido chamado Sharfat apalpa sua escrava humana, enquanto seus companheiros Mast e o capitão observam com nojo. Sharfat comenta com o capitão sobre as aventuras de Kaido com Yanak. Explica que Kaido enlouqueceu, começou a matar indiscriminadamente e acabou morto por um humano. Os superiores élficos agora querem que o grupo vingue sua morte. Sharfat não liga, chamando Kaido de fracassado que os abandonou. Mast, por outro lado, acredita que é seu dever vingar um antigo amigo. Enquanto Anya e Kia continuam torturando o prisioneiro, Sharfat manda que o matem logo. Eles se recusam, dizendo que brincarão com seu escravo como quiserem, e ainda criticam Sharfat por suas atitudes devassas. Mast intervém e afirma que os humanos deveriam ser libertados de seu sofrimento. Afinal, ser morto por um elfo seria uma honra. Sharfat acha Mast rígido demais, mas ele responde que há momentos para levar as coisas a sério. De repente, o capitão ordena silêncio, e a aura dele cala todos instantaneamente. Ele manda Anya e Kia pararem com a tortura e diz a Mast que relaxe um pouco. Em seguida, ordena que Sharfat finalize o escravo humano, o que ele faz de imediato. O capitão então manda os dois rapazes limparem a bagunça e chama Mast para trabalhar. Sasha observa tudo horrorizada, chorando ao ver um humano morrer. O capitão diz que ela pode descansar em seu quarto, e ela foge em pânico. Depois, ele repreende Sharfat por se envolver com humanos. Lembra que os elfos consideram sua linhagem sagrada e que não podem gerar filhos com raças inferiores. Explica que, historicamente, elfos se casavam com maestros renomados, e aconselha Sharfat a seguir essa tradição. Sharfat comenta que todos pararam de evoluir, mesmo com sangue tão poderoso. O capitão explica que isso aconteceu por conta do sangue diluído de gerações cruzadas. Irritado, Sharfat garante que nunca teve intenção de gerar filhos com uma humana, só gosta de enganar mulheres fracas para fazê-las acreditar que foram escolhidas. Enquanto o corpo do escravo é arrastado por Anya e Kia, eles o chamam de pervertido doente. Sharfat, já entediado, sugere matar Sasha também e pergunta ao capitão se ele quer fazê-lo. O capitão recusa e manda o grupo se preparar para vingar Kaido e defender a honra da rainha élfica. À noite, Sasha acorda assustada com barulho do lado de fora da casa. Não muito longe dali, um círculo mágico aparece e ergue uma torre gigante no meio da floresta. Ellie surge no topo, aguardando Sasha. Do quarto, Sasha observa a torre misteriosa pela janela e se pergunta se é ali que Light a convidou para ir. Também na floresta,
um elfo transporta alguns escravos quando é atacado por um ortus feroz. Aterrorizado, o elfo abandona as crianças e foge. O monstro aproxima-se delas. No dia seguinte, o cocheiro vai a uma taverna, onde as pessoas comentam que a floresta está infestada de monstros perigosos. Por toda a cidade, as autoridades oferecem recompensas por informações sobre a torre. Light observa um dos cartazes e se surpreende com tantos elfos reunidos para aceitar o desafio sombrio. Perto dali, 2 aventureiros élficos começam a flertar com Neimo, gabando-se de serem nível 150 e dizendo que ela deveria abandonar Gold, o vovô metálico, e o garoto ao lado dela. Neimo responde friamente, recusando-os. Light pede educadamente que deixem a garota em paz. Irritados, os elfos tentam atacá-lo, mas ele os derruba com um feitiço de trovão instantâneo. Ao perceberem que Light conjurou magia sem nenhum encantamento, reconhecem imediatamente o grupo como os temidos Black Falls. Todos recuam. Light parte com sua equipe, sabendo que os rumores se espalharão rápido. Ele então pensa em Ayuki, esperando que ela esteja lidando com tudo corretamente. Na floresta, um grupo de elfos usa uma garota acorrentada como guia, explorando a área. Um deles teme o perigo, mas o outro diz que usar a garota como isca permitirá sua fuga caso algo ataque. Exausta, a menina tropeça e senta, mas o mestre ameaça espancá-la se não continuar. Enquanto ele fala arrogantemente sobre humanos serem inúteis, saliva cai na mão dele. Ao olhar para cima, vê um enorme ortus antes de ter sua cabeça esmagada. Seus companheiros congelam de medo enquanto o monstro mata os dois e se aproxima da garota. Ela acha que vai morrer, mas a criatura apenas cheira seu aroma e vai embora. Antes que ela possa comemorar, alguns bandidos surgem. Ela teme o pior, mas eles derramam poção de cura em seus ferimentos. Surpresa, a menina não entende por que a ajudam. Eles planejam conseguir roupas limpas, comida e um cajado para ela, enquanto o líder informa a Ayuki que resgataram mais uma pessoa. No topo da torre, Eli pergunta a Ayuki como está sua missão. Preocupada, ela acha difícil controlar tantos monstros pelo bosque. Ayuki diz que está bem. Eli então questiona se ela está preparada para lidar com intrusos. Ayuki novamente garante que sim. Eli começa a duvidar, dizendo que Light colocou peso demais sobre ela. Acha que Ayuki pode cometer um erro e colocar inocentes em risco. Mas Ayuki afirma que ela está exagerando. Eli então pergunta se o único propósito delas é agir como marionetes de Light, obedecendo sem pensar. Ayuki responde que sim, que devem obedecer seu mestre acima de tudo. Eli diz que isso é extremo demais, como agir como um animal de estimação. Ofendida, Ayuki ameaça matá-la. Sem medo, Eli pergunta se ela realmente acha que pode vencê-la. As duas se preparam para lutar até a morte, mas são interrompidas quando os bandidos chamam Ayuki. Na base da torre, a menina resgatada é entregue a um idoso responsável por todos os sobreviventes. Os criminosos se despedem e pedem que ela se cuide. Ao observar como Ayuki administra cuidadosamente todas as vidas humanas resgatadas, Eli finalmente confia que ela consegue proteger a floresta sozinha. Mais tarde naquela noite, Sasha se pergunta como conseguirá visitar Light, já que todos os monstros da floresta são fortes demais para ela. Ela sabe que os Cavaleiros Brancos logo investigarão a área perigosa, o que pode expô-la por ter falhado em matar Light. Sem outra opção, decide ir até lá e acabar com ele de qualquer maneira. No dia seguinte, a realeza e os nobres élficos realizam uma reunião para discutir a torre. Sentado à mesa, o chanceler sugere enviar os Cavaleiros Brancos para investigar. No entanto, o capitão Hard recusa, dizendo que não é necessário mobilizar tropas tão poderosas para um simples mistério. Observando a troca tensa, os outros nobres permanecem calados, já que apenas a rainha é forte o suficiente para encerrar a discussão. Finalmente, a rainha élfica se pronuncia e declara que o plano de Hard é o mais sensato. Ela ordena que aumentem as recompensas para os aventureiros interessados em explorar a floresta por eles. Com a decisão tomada, os nobres deixam a sala, enquanto o chanceler fica frustrado por Hard ter conseguido o que queria. Mais tarde, Hard agradece à mãe, a rainha, por poupar suas tropas de trabalho inútil. Ela diz que jamais colocaria seu precioso filho em risco. Enquanto Hard acredita que o chanceler está tentando irritá-lo com política em um momento tão perigoso, a rainha apenas ri do temperamento do filho. Ele insiste que não é motivo para risos e diz que o chanceler quer abolir a monarquia. A rainha acha impossível que isso aconteça enquanto seu filho estiver ao lado dela. Em seguida, ela se levanta e afirma que a torre gigante é um problema muito mais sério. Ela diz que a estrutura pode destruir todo o país, deixando Hard surpreso.
Ele pergunta se outro Senhor das Trevas está surgindo. A rainha responde que, com a união das outras raças, eles conseguiriam derrotá-lo. Contudo, isso também significaria o surgimento de um herói entre os humanos, algo que poderia causar muitos problemas. A rainha lamenta não poder simplesmente eliminar toda a raça humana para evitar o risco. Hard lembra que, se o fizessem, seriam vistos como os verdadeiros vilões. Ele também comenta que, se os humanos realmente produzirem um herói no nível de um maestro, os elfos teriam que se aliar a ele ou eliminá-lo. Enquanto isso, na cidade élfica, Light e seu grupo caminham pelas ruas quando percebem os dois aventureiros de antes lançando olhares hostis. Eles se perguntam se serão atacados novamente. Logo atrás, Sasha vê o rosto de Light e imediatamente o chama pelo nome. Nimue e Gold se preparam para lutar, mas Light manda que recuem. Sasha se aproxima dele e pede que tire a máscara. Ele afirma que usa o acessório apenas para esconder cicatrizes de queimadura no rosto, mas ela não acredita e arranca a máscara à força, revelando o rosto de Light. No momento em que nem entende o que acabou de ocorrer, ela está prestes a atacar, mas Light interrompe com uma única palavra. Sasha permanece ali, furiosa, encarando-o. Mas, quando ele remove o capuz da cabeça, sua raiva se transforma em nojo ao ver que se trata apenas de um garoto com metade do rosto queimado. Ela imediatamente recua, dizendo para ele cobrir aquela cara horrível antes que ela vomite. Light suporta os insultos enquanto promete a si mesmo que fará Sasha pagar por tudo quando chegar a hora certa. Depois disso, eles seguem para dentro da floresta. Light percebe que estão sendo seguidos pelos dois elfos estranhos que queriam falar com Nem antes. Ele avisa para recuarem e deixarem o grupo em paz se quiserem continuar vivos. Mas os elfos não cedem tão facilmente. O grupo acelera o passo na esperança de despistá-los sem precisar lutar, mas os dois continuam perseguindo. Light então decide parar e enfrentá-los. Ofegantes como cães no cio, os elfos o encaram enquanto Light diz que não quer machucá-los. Eles riem, afirmando que quem vai morrer ali é ele, e não eles. Segundo eles, ser morto por um elfo seria até mesmo uma honra para um humano. Light suspira e chama uma de suas servas, Meera, para lidar com aqueles imbecis. Uma mulher gigantesca, uma espécie de Ghoul, devora os dois elfos com seus braços monstruosos, engolindo até os ossos. Até Nen e Gold ficam desconfortáveis com a visão daquela mamãe Ghoul. A criatura agradece a Light pela oportunidade de ajudar. Em seguida, Jack, Harlequin e Suzu chegam ao local, prontos para guiá-lo pela floresta até a torre. Voar não é uma opção, pois podem ser vistos por outros aventureiros. Então Suzu, a menos perdida do grupo, assume liderança para conduzir todos pelo labirinto natural até a torre. Durante o caminho, Jack e Gold começam a discutir sobre o Código dos Irmãos. Jack continua provocando, falando sobre igualdade, condições de trabalho e comparando o esforço das mulheres nos escritórios com o dos homens nas minas. Light intervém antes que a discussão piore, dizendo para todos se acalmarem e guardarem a briga para outra hora. Isso ameniza o clima por um momento, mas o ambiente continua tenso. Light muda de assunto e pergunta a Harley sobre sua roupa ridícula. Ela explica que está treinando para ser empregada sob a supervisão de Mai e não vai tirar o uniforme até aprender tudo sobre como cuidar de Light. Meera debocha, dizendo que aquele traje não serve para lutar e que ela deveria trocá-lo por algo mais apropriado. As duas começam a discutir enquanto Jack pergunta a Gold se ele tem treinado ou se está apenas sentado esperando que Light resolva todos os problemas. Light percebe que o clima ficou mais leve. Quando finalmente chegam à torre, Ellie está extremamente preocupada, já que eles atrasaram 5 minutos. Ela suspira aliviada ao ver Light e corre para encontrá-lo com Furry e o idiota de cabelo branco. Light fica impressionado com o tamanho da torre, achando-a ainda mais imponente de perto. Ellie agradece pelo elogio e explica que tomou todas as precauções ao criá-la. Agora, a estrutura está totalmente invencível, imune a qualquer ataque físico ou mágico. Ao entrar, Light encontra um enorme dragão vermelho, que Ellie diz ter capturado e colocado sob um feitiço. Em seguida, ela teleporta todos para o topo da torre, onde há uma sala do trono aguardando Light. Ele sobe as escadas como se fosse uma princesa de conto de fadas e se senta no trono, enquanto todos se ajoelham para demonstrar respeito. Ellie então pergunta se deve aproveitar o momento para relembrar os detalhes da Operação Vingança contra Sasha. Light permite. Ela explica que Light decidiu parabenizar Sasha por seu casamento real com um banquete muito especial, um prato bem frio de vingança. Além disso, Ellie menciona que queria propor atividades extras para o prazer de Light. Light, sem saber disso, pergunta o que ela tem em mente.
Eli explica que os cavaleiros brancos reais do reino élfico são motivo de orgulho, todos com nível acima de 1500, e sugere uma série de batalhas contra eles. Depois disso, todos os cavaleiros brancos seriam capturados, o que arruinaria completamente o reino élfico, deixando-os sem escolha a não ser se ajoelhar. Com o reino élfico sob controle, eles poderiam extrair qualquer informação que os elfos tivessem sobre o maestro e então transformar a torre em sua base de operações para seguir rumo ao próximo alvo. Ela então cria um clone de Light, dizendo que, enquanto ele descansa ali, essa sombra dele cuidará das tarefas do grupo e continuará aumentando seus níveis. De volta à floresta, os dois companheiros aventureiros de Sasha dizem que deveriam recuar, pois a Fera Negra está acima do nível deles. Mas Sasha manda que fiquem quietos. Light sorri para Eli e pergunta se o novo mascote dela, o Dragão Vermelho, estará lá para receber Sasha. Eli confirma com um sorriso. Quando Sasha finalmente se aproxima da torre, quase perde o controle ao ver o enorme dragão descansando na base. Só então percebe o tamanho da desvantagem em que está, e corre de volta para o Palácio Real. Eli e os outros observam tudo por meio da esfera mágica. O plano está funcionando perfeitamente. Agora Sasha pedirá ajuda aos Cavaleiros Brancos, e eles não terão escolha a não ser ir até a torre, permitindo que a fase final do plano comece. Sasha chega ao Palácio Real exigindo ser recebida pela rainha e seus conselheiros. Ela relata ter visto criaturas negras poderosas com caudas de serpente e afirma que são a razão pela qual monstros ainda mais fortes estão invadindo a cidade. Também diz ter visto um dragão vermelho gigantesco na base da torre. Muitos cavaleiros brancos riem, achando tudo exagero, mas a rainha fica chocada. Aquilo pode significar desastre para o reino. O velho ministro intrometido provoca Hard novamente, perguntando se o líder dos lendários Cavaleiros Brancos continuará escondido atrás das muralhas enquanto monstros e dragões devastam o reino. Cansado disso, Hard se levanta e diz que já ouviu o suficiente. Ele mesmo liderará os Cavaleiros Brancos na floresta, destruirá qualquer monstro que encontrarem e abaterá o dragão, caso exista. Mais tarde, Sasha procura o velho ministro e pergunta se pode se juntar ao grupo dos Cavaleiros Brancos. Ele aceita imediatamente, dizendo que não podem deixar que apenas os cavaleiros recebam todo o mérito caso tenham sucesso. No dia seguinte, Hard lidera os Cavaleiros Brancos floresta dentro, dizendo que seguirão Sasha. Char olha para ela e pergunta se está pronta ou se vai desistir no último momento. Sasha se defende, dizendo que podem confiar nela, pois os levará com segurança até a torre. Sasha continua guiando o grupo pela floresta, encontrando as marcas que havia deixado anteriormente. Em uma delas, tropeça e quase cai, mas é segurada por Miquiel. Char não suporta mais aquela cena romântica e manda que andem logo. Finalmente, chegam à base da torre. Todos ficam chocados com o tamanho da estrutura, e antes que possam reagir, a porta se abre e 5 monstros negros surgem. Char pergunta se deve atacá-los, mas Hard manda todos ficarem quietos, pois precisam guardar energia para o dragão. Ele diz que um grupo contratado cuidará dos monstros. Exatamente nesse momento, uma explosão acontece na floresta, desviando a atenção das criaturas, que correm para lá. O caminho fica livre para os cavaleiros. Eles avançam pelos corredores da torre, mas acabam caindo em uma armadilha de teleporte que os divide em pequenos grupos espalhados por toda a estrutura. Enquanto isso, Light permanece sentado em seu trono, esperando que eles subam até ele para que as festividades comecem. Enquanto Michael e Sasha observam um novo ambiente, Michael sugere subir as escadas, já que parecem ser a única saída. Enquanto os dois começam a subir, Eli promete a Light que iniciará o plano de vingança muito em breve. Ele concorda, animado para ver a expressão deles quando finalmente chegarem. Em outro lugar, Anya e Kia também tentam entender para onde a armadilha de teleporte as enviou. De repente, Meera e Ice Hit se aproximam com passos confiantes. Meera sugere enfrentar as gêmeas ao mesmo tempo, dizendo que é muito mais forte que elas. Mas Ice Hit não quer abrir mão da própria vez, observando como as duas tratam elas como se fossem formigas. Irritadas, Ia e Kia perguntam quem elas são. Meera responde que serão suas oponentes. As gêmeas avançam com as espadas. Meera e Ice Hit desviam facilmente, enquanto Ia e Kia se gabam de serem subcomandantes da divisão mais forte do exército élfico. As duas continuam atacando sem parar, mas Meera e Ice Hit ignoram os golpes como se fossem brisas leves. Enquanto isso, Sharfat reclama do fato de sua equipe ter sido pega por uma armadilha de teleporte tão ridícula. Ele então percebe alguém escondido atrás de um pilar e ordena que saia. Suzu aparece com um olhar determinado. Sharfat se apaixona imediatamente. Suzu fica desconfortável com o olhar obsessivo dele, mas Sharfat começa a cortejá-la com cantadas baratas, deixando-a ainda mais incomodada.
Lash intervém, dizendo que sua mestra não gosta de conversar com esquisitos. Sharfat tenta convidar Suzu para uma escapada romântica. Ela se sente ainda mais desconfortável, e Lash afirma que ela não está interessada. Sharfat insiste em saber que tipo de homem ela gosta. Em resposta, Suzu começa a suspirar quietamente pensando em seu amado Lord Light. Lash repete tudo em voz alta, acrescentando que ela não tem chance alguma com Light. Irritada, Suzu começa a bater Lash contra a parede, enquanto Sharfat finalmente desiste da ideia de conquistá-la. Sem alternativas, ele invoca uma besta invisível e atira uma flecha oculta. Suzu desvia por pouco e contra-ataca com um disparo do próprio mosquete. Sharfat intercepta imediatamente com sua besta. Impressionado com as habilidades dela, ele passa a admirá-la ainda mais. Enquanto isso, Meera e Ice Hit observam as gêmeas pulando como bolas de praia. Meera zomba das elfas por sua atuação de circo, mas as gêmeas afirmam que os pilares dão grande vantagem aos seus movimentos. Achando que estão apenas blefando, Meera desafia as duas, então elas lançam uma lâmina de vento em direção às criadas. Enquanto isso, na floresta, um aventureiro cai de joelhos apavorado ao ver um Orthus demoníaco se aproximando. O monstro ataca, mas o clone de Light aparece e o bloqueia, e o clone chama Nimue e Gold para ajudar. E os dois começam a afastar o monstro como se estivessem salvando o dia. O Light verdadeiro observa tudo da torre. Ele suspeita que a palhaçada foi ideia de Eli, mas ela nega, dizendo que os dois idiotas provavelmente inventaram isso sozinhos. De volta aos níveis inferiores da torre, Anya e Kia continuam atacando com lâminas de vento. Meera zomba delas por repetirem o mesmo movimento várias vezes. Ice Hit comenta que logo irão ficar sem mana, mas as gêmeas dizem que ainda têm horas de bateria e revelam que nem usaram seu verdadeiro poder. Em seguida, lançam uma nova variação do feitiço, soltando dezenas de lâminas rápidas contra as criadas. Meera e Ice Hit desviam. De repente, enquanto Meera desvia, Kia lança uma faca que acerta sua perna, derrubando Ai e aproveita e corta o braço de Meera. As gêmeas, cheias de arrogância, começam a escolher qual parte do corpo cortar em seguida. Meera pergunta a Ice Hit o que ela acha do poder delas. Ice Hit admite que é impressionante, mas ainda assim a chama de fracotes, irritando as elfas. Elas lembram Meera de que acabaram de cortar seu braço, mas Meera observa calmamente que as lâminas delas não têm nenhuma gota de sangue. Então Meera revela que apenas fingiu suas feridas, e, sem aviso, come o próprio braço arrancado. Diante dos gêmeos chocados, Meera regenera o próprio braço como se não fosse nada. Eles se perguntam se ela é realmente real, então Meera puxa a própria cabeça para assustá-los ainda mais. Depois de separar a cabeça do corpo, ela revela orgulhosamente que é uma quimera formada por diferentes criaturas. Como cada parte de seu corpo é independente, após explicar isso, Meera revela que ela e Ice Hit estão no nível 7777. Esse número absurdo praticamente frita o cérebro dos gêmeos, então Meera diz para testarem se ela está mentindo. Os dois atacam as criadas com outro golpe de vento, mas elas nem se movem. Eles avançam furiosos e desferem golpes reais com suas espadas, mas mesmo assim não conseguem causar qualquer dano. Quando Ice Hit e Meera os chamam de inúteis, os gêmeos fogem apavorados. Enquanto correm, Meera cria um escudo cheio de espinhos e Ice Hit começa a concentrar sua magia para um golpe de fogo avassalador. Em outro ponto, Trafalgar continua perseguindo Suzu e a provoca enquanto dispara virotes de sua besta. Ele manda Suzu lutar de volta. Um disparo quase acerta, mas ela consegue se esquivar por pouco. Outro grupo de virotes teleguiados surge atrás dela, mas Suzu salta e desvia novamente. Quando a fumaça se dissipa, ele fica surpreso ao ver Suzu completamente ilesa. Impressionado com o talento dela, se apaixona ainda mais. Ele manda Suzu abandonar Light, o fracassado por quem ela é apaixonada. Lash entra em pânico ao perceber que Trafalgar não faz ideia do que o aguarda por insultar Light. Suzu imediatamente entra em modo de extermínio. Enquanto isso, os gêmeos correm até um beco sem saída, onde Ice Hit lança um vento abrasador contra eles. Sem conseguir suportar o calor, eles criam enormes paredes de gelo. Mas as chamas derretem tudo como manteiga, e eles tentam reforçar o gelo com vários feitiços, criando parede após parede, todas destruídas em segundos. O calor é tão extremo que até seus corpos e roupas começam a pegar fogo. Ice Hit aumenta ainda mais a intensidade das chamas enquanto os gêmeos apenas observam o próprio fim se aproximar. De volta à luta de Suzu, ela dispara Lock milhões de vezes por segundo, criando uma tempestade absurda de projéteis. Mesmo com Lock tentando acalmá-la,
Suzu continua o ataque incessante enquanto Trafalgar Ramal consegue fugir. Ele tenta contra-atacar com suas bestas, mas é completamente esmagado pela quantidade absurda de balas. Um dos tiros destrói sua arma, e outros começam a perfurar seu corpo, envenenando-o e aplicando diversos efeitos negativos. Retornando aos gêmeos, Ice Hit teme ter acabado matando os dois. Meera tranquiliza, dizendo que Eli lançou uma barreira para protegê-los. Os gêmeos imploram desesperadamente por suas vidas. Meera os ergue e lembra de todas as vezes em que torturaram humanos escravizados sem qualquer piedade. Então, ela enfia seus tentáculos na garganta deles e diz que Light ordenou que ela os torturasse enquanto extrai informações. Em seguida, ela os envolve completamente, pronta para destruir sua sanidade. Enquanto isso, Trafalgar está caído no chão, ensanguentado, implorando por misericórdia. Suzu, furiosa, começa a pisotear seu rosto, prestes a matá-lo por desrespeitar seu mestre. Porém, Locke lembra Suzu que Light ordenou que o mantivessem vivo, então ela se detém, arrependida por quase arruinar o plano de seu mestre. Suzu começa a chorar. Enquanto isso, Light pergunta a Eli sobre o estado de Sasha, e Eli responde que a elfa está prestes a chegar ao último andar da torre. Em outro nível, Jack enfrenta Mast. Jack revela seu nível, 7777, e aconselha o elfo a desistir. Mast acredita que ele está blefando e se recusa a aceitar. Jack oferece uma chance de rendição, mas Mast insiste que vai mandá-lo de volta ao céu. Quando ataca, Jack bloqueia todos os golpes usando apenas um dedo e o lança para longe com um simples estalo. Mesmo ferido, Mast se levanta e continua acreditando que Jack está mentindo. Ele declara seu dever com o reino élfico e que não permitirá que humanos poluam o ar que respira. Tomado por seus ideais distorcidos, Mast carrega sua lendária machadinha, infundindo nela toda sua vida. Ele sabe que isso reduzirá drasticamente sua expectativa de vida, mas usa mesmo assim. Jack admira seu espírito. Mast então libera seu golpe final, que Jack bloqueia facilmente com uma mão revestida de aço. O sangue de ferro começa a se espalhar por seu corpo, tornando sua pele ainda mais dura. Jack grita para Mast usar tudo o que tem, pois nada poderá feri-lo. Desesperado, Mast ataca freneticamente, mas Jack desvia com facilidade e destrói sua arma como vidro. Ele então acerta um soco que o lança ao longe. Mast fica imóvel no chão, quase morto. Jack ora para que não tenha morrido. Por sorte, o elfo sobreviveu por um triz, e Jack cumpriu sua missão. Por fim, o Capitão Hard atravessa os andares da torre, até ser recebido por Nazuna, que surge afirmando ser a mais forte. Hard permanece calmo e sereno, certificando-se de não perder nenhum detalhe, o que deixa Naz um pouco confusa. Ela se pergunta se Hard é surdo e grita novamente, dizendo que ela é a mais forte ali e que vai lutar com ele. Hard olha para ela tranquilamente e responde que ouve muito bem, perguntando se ela é inimiga dele. Naz sorri e responde que sim, já que seu mestre não gosta dos Cavaleiros Brancos e quer se livrar deles. Hard mantém a compostura e analisa a situação. Ele percebe que, apesar de Naz parecer jovem, ela não é alguém que possa ser subestimada. E, se ela é tão devota ao seu mestre, isso significa que o mestre dela é ainda mais forte do que ela. Ele lentamente puxa sua espada, pensando que não importa se o mestre dela é mais forte ou não, porque ninguém é mais forte do que ele. Naz apenas sorri e o chama para frente, dizendo que eles terão uma boa batalha antes de ela derrotá-lo e arrastá-lo até seu mestre. Naz, sendo a garota impaciente que é, decide atacar primeiro. A onda é tão poderosa que parte a espada de Hard ao meio e corta seu corpo antes de explodir completamente a parede atrás dele. Naz fica apavorada e corre imediatamente para verificar se Hard ainda está vivo, preocupada que possa levar uma bronca se ele morrer. A voz de Eli ecoa, repreendendo Naz por quebrar as paredes de sua torre. Naz tenta encobrir o erro, dizendo que foi só um arranhão e que a parede está perfeitamente bem. Eli apenas sorri e diz que fez as paredes daquele andar 2 vezes mais fortes do que as dos outros justamente por causa de Naz, mas mesmo assim ela conseguiu quebrá-las, o que agora terá que consertar usando sua própria mana. Nesse momento, ela ouve um leve sussurro vindo de Hard, se vira e percebe que ele começa a lançar um feitiço de cura em si mesmo e se levanta outra vez, segurando a espada quebrada. Eli avisa Naz para pegar leve desta vez e não causar mais destruição. Naz promete ser mais cuidadosa e se vira para Hard, que se desculpa por não tê-la levado a sério antes e promete tratá-la agora como uma oponente de verdade, dando tudo de si. Com isso, ele usa uma técnica inspirada em Jujutsu Kaisen e ativa uma expansão de domínio em Naz, prendendo-a dentro de uma barreira silenciosa, onde tudo ao redor fica completamente quieto.
Hard sabe que essa barreira não apenas lhe dá uma grande vantagem, mas também drena as habilidades do oponente e as converte em força para ele, multiplicando seu poder várias vezes. Seu corpo é inundado por energia, e ele usa sua mana para criar uma lâmina mágica quase transparente, o que dificulta a defesa do inimigo. Nas fica surpresa, pois nunca tinha visto algo assim antes. Hard percebe que conseguiu pegá-la desprevenida, já que esse é seu golpe mais poderoso, que ele normalmente nunca precisa usar. Hard sequer consegue compreender a velocidade de Nas quando ela surge bem diante dele. Antes mesmo que ele possa piscar, ela desfere um soco devastador, lançando-o diretamente contra a parede. Nas fica extremamente feliz ao perceber que, dessa vez, a parede não quebrou. Ele a repreende por deixar uma cratera enorme na parede, que agora ela terá que consertar, e manda Nas pegar Hard rapidamente e retornar ao topo da torre. Light olha para Ellie e pergunta se ela está bem, já que manter uma torre daquele tamanho deve consumir muita energia. Ellie responde que às vezes suas pernas ficam fracas, mas se consegue aguentar por muito mais tempo, se quiser. Light agradece, dizendo que não será necessário, pois os convidados parecem já estar nos portões. No momento exato, Light abre a porta e encontra Sasha e Mickey parados atrás dela. Light cumprimenta Sasha, e ela imediatamente o reconhece como o garoto que viu no mercado, aquele com o rosto queimado. Mickey pergunta se Sasha o conhece, e ela responde que só o encontrou uma vez no mercado. Light então remove lentamente a máscara, e a voz de Sasha fica presa na garganta. Ele diz que já se passaram 3 anos desde a última vez que se encontraram em bons termos. Sasha, completamente abalada, diz que isso é impossível e pergunta o que aconteceu com todas as cicatrizes que ela havia visto. Light sorri e explica que aquelas cicatrizes eram apenas uma ilusão e que ele parou o próprio envelhecimento para se lembrar melhor das pessoas que o traíram. Sasha não consegue acreditar no que houve quando Muel pergunta se aquele garoto é o mesmo que ela recebeu a missão de matar, aquele que seria um possível candidato a mestre. Sasha ainda está atonita, mas Light finalmente revela que, quando foi atacado, acabou ativando acidentalmente uma armadilha de teleporte e foi enviado ao nível mais baixo do abismo. Sasha não sabe o que dizer, mas Muel de repente começa a rir, afirmando que esse foi o melhor presente de casamento que poderia ter imaginado e que a sorte realmente está do lado deles hoje. Sasha, confusa, pergunta do que ele está falando. Mas Mali explica que, quando matarem o mentor por trás de tudo, aquele que ameaçou o reino com o dragão, e recuperarem a tecnologia que construiu aquela torre magnífica, eles ganharão uma influência incalculável sobre o reino. Isso enche Sasha de confiança, e ela afirma que Mali é um gênio. Ela então se vira para Light e começa a xingá-lo, dizendo que um humano imundo como ele seria esmagado sob os pés deles como um inseto de um pântano sujo. Light não responde. Ele apenas se levanta, pega seu cajado e diz a Ellie e ao Homem-Fera para não intervirem, não importa o que aconteça. Light caminha até o casal e diz a Sasha que vai comemorar o casamento deles com a própria vingança. Sasha apenas ri, afirmando que agora é ainda mais forte do que antes e que já ultrapassou o nível 500. Além disso, ela tira um instrumento musical dourado, que Light reconhece como um item de classe lendária. Sasha começa a tocar a flauta, e imediatamente vários círculos mágicos surgem no chão. 2 enormes divindades emergem deles. Os seres angelicais são invocações de classe fantasma, seja lá o que isso signifique, e o anjo masculino ataca Light imediatamente. Light desvia sem dificuldade e se vira para contra-atacar. O anjo percebe que está em apuros e ativa seu escudo, mas ele não é forte o suficiente. Light atravessa a defesa e ainda arranca um dos braços da criatura. Sasha fica horrorizada com o que Light acabou de fazer, já que ele deveria ser apenas um humano de nível 15. Light sorri e diz que esqueceu de mencionar, mas que também ficou um pouco mais forte do que antes. Sasha entra em pânico ao ver que Light está no nível 999. Mickey, porém, permanece calma e diz que Sasha não deveria cair em mentiras tão óbvias. Sasha, sendo extremamente ingênua, acredita imediatamente em Mickey e ordena que seus anjos eliminem Light o mais rápido possível. Light decide provar seu nível e começa a lançar um feitiço atrás do outro. Para sua surpresa, Sasha consegue reinvocá-los imediatamente, sem qualquer dificuldade, afirmando que pode fazer isso quantas vezes quiser sem gastar muita magia. Light percebe que esses anjos são muito mais problemáticos do que ele imaginava. Então, decide ir direto à fonte. Mas é bloqueado por Mickey, que manda ele tirar as mãos imundas da garota. Nesse momento, uma quantidade imensa de energia é liberada do escudo, empurrando Light para trás. Ele se pergunta se aquilo foi um ataque mágico ou apenas uma investida com o escudo. Mali ri da confusão dele e explica que seu escudo é um item sagrado,
capaz de bloquear os ataques de todos os pecadores e refletir esse poder de volta contra eles. E não só isso, ele também pode aumentar drasticamente os atributos de seus aliados. Sasha ri, dizendo que pode continuar invocando os anjos indefinidamente, enquanto Mickey pode defendê-la e fortalecê-los, o que significa que Light não tem outra opção além de se render. Nesse instante, Light começa a rir de forma insana, dizendo que agora é o momento em que eles vão descobrir o que é o verdadeiro desespero. Ele começa a entoar um feitiço, assustando até mesmo Ellie e o Homem-Fera, que pedem para ele não usar aquela habilidade. Mas Light não se importa. Ele remove todos os selos de sua própria magia e invoca a arma de classe demoníaca Gungar. Sua aura é tão opressiva que Mickey e Sasha quase entram em pânico total. Mickey percebe imediatamente que aquilo é muito ruim e manda Sasha atacá-lo. Sasha envia seus anjos, mas no instante em que um deles encosta em Light, a espada da criatura se despedaça, e nenhuma magia de cura consegue restaurá-la. Light continua caminhando, e o anjo mais resistente ergue seu escudo, mas Light usa apenas um golpe leve com a lança para evaporar todos os anjos sem o menor esforço. Ele segue avançando, percebendo que o poder da arma também está ferindo sua própria mão. Ainda assim, decide que vale a pena sacrificar uma armadura ou duas se isso significar mostrar àqueles elfos o verdadeiro desespero. Sasha está completamente aterrorizada e invoca imediatamente um arcanjo, maior e mais forte do que todos os outros juntos. O arcanjo usa um de seus feitiços mais poderosos enquanto Sasha ri, dizendo que não há como Light sobreviver àquilo. Light sequer tenta se defender, e a magia simplesmente se anula ao tocá-lo. Sasha entra em desespero e grita para o arcanjo repetir o feitiço. Mas, não importa quantas vezes ele tente, é inútil. Light continua caminhando em direção a ela, sem nem levantar a guarda. Ele ri do desespero de Sasha e diz para ela tentar tudo o que quiser. Não importa o que aconteça, ela vai morrer pelas mãos dele naquela noite, e nem mesmo Deus será capaz de salvá-la. Logo em seguida, Light invoca um enorme fantasma a partir de sua arma, aterrorizando ainda mais os elfos. Sasha tenta desesperadamente fazer seu arcanjo atacar, mas o fantasma de Light o despedaça com facilidade. Então Michael manda Sasha ressumonar rapidamente o anjo, porém a invocação falha. Mesmo após tocar a ocarina, Sasha não entende porque seu item mais precioso não está mais funcionando. De repente, a ocarina escurece, fica completamente preta e se desintegra diante de seus olhos. Light zomba dos elfos por confiarem em uma arma tão fraca. Michael se recusa a acreditar que qualquer arma poderia destruir um tesouro da classe fantasma. Nesse momento, Light revela que sua Gungnir não é uma arma comum, explicando que ela pertence à classe Gênesis, um nível completamente acima dos demais. Michael debocha da afirmação, convencido de que alguém como Light jamais poderia empunhar um tesouro lendário desses. Michael afirma que pode simplesmente desviar todos os ataques usando seu escudo. Light então ataca novamente com seu poderoso cajado. Dessa vez, o ataque destrói o escudo com facilidade e arremessa os dois elfos ao chão. Michael tenta se levantar, acreditando que Light só pode ser um maestro lendário. Light responde que sequer sabe o que são maestros, apesar de as 9 raças mencionarem isso o tempo todo. Encurralado, Michael admite que vai fugir, mas finge estar dando uma segunda chance a Light para poder relatar tudo ao seu reino. Em seguida, ele tira um tesouro especial de teletransporte chamado Asas Kiruner para escapar da torre. Para seu desespero, a pena não funciona. Light explica que sua torre bloqueia completamente qualquer tipo de magia de teletransporte. Michael se recusa a aceitar isso, pois nunca ouviu falar de magia capaz de bloquear teletransporte. Então Light chama Ellie. Ela se aproxima e explica que, para pessoas comuns, o teletransporte realmente não é possível ali, pois ela mesma criou um bloqueador após estudar o núcleo da masmorra do abismo. Ao ouvir isso, Michael fica chocado ao perceber que Ellie é poderosa o suficiente para estudar algo tão complexo quanto o núcleo do abismo. Sem a opção de fugir, Light pergunta se eles pretendem apenas correr. Michael se recusa a desistir, acreditando que os outros Cavaleiros Brancos logo chegarão para salvá-lo. Por isso, ordena que seus guerreiros tragam os Cavaleiros Brancos derrotados. Pouco depois, os servos de Light entram carregando todos os elfos inconscientes, deixando Michael e Sasha completamente chocados. Ao mesmo tempo, Jack entra na sala e se preocupa ao ver a arma maligna nas mãos de Light. As criadas também ficam tensas, mas Light as tranquiliza, dizendo que tudo está sob controle. Ele então se aproxima de Michael e pergunta onde foi parar toda aquela arrogância. De repente, Michael muda completamente de atitude, se ajoelha e apoia as mãos no chão. Ele oferece ajudar Light a conquistar o reino dos elfos e governá-lo usando suas habilidades políticas,
deixando Sasha completamente devastada. Michael tenta seduzi-lo com promessas de poder, mas Light deixa claro que não se importa nem um pouco com aquele reino patético. Ele afirma que seu único objetivo é se vingar dos elfos. Desesperado, Michael implora para que Light poupe sua vida. Ele afirma que não teve nada a ver com a missão das 9 raças de matar Light 3 anos atrás e joga toda a culpa em Sasha. Traída, ela fica em choque ao ver o noivo abandoná-la tão friamente. Michael passa a agir como se nunca tivesse sido feliz com ela. Em resposta, Light chama Eli para avançar. Enquanto caminha em direção aos elfos, Eli revela quanto tempo desejava derramar cada gota do sangue deles e anuncia que lhes dará uma morte longa e dolorosa. Michael começa a implorar por misericórdia. De repente, ele age como se tivesse reconhecido a grandeza de Light, elogiando-o como a pessoa mais incrível do mundo. Eli sorri com desprezo, ciente de que aquele covarde apenas tenta se salvar com palavras vazias. Ao perceber que sua encenação falhou, Michael finalmente decide fugir como o covarde que é. Eli lança uma magia de classe estratégica chamada Dornfessel, que cria instantaneamente cipós cheios de espinhos, prendendo o corpo de Michael. Ela explica o verdadeiro poder do feitiço, e Michael fica chocado ao perceber que ela o conjurou sem sequer usar encantamentos. Eli aperta os cipós, fazendo Michael gritar como um animal torturado. Em seguida, ela o puxa para perto e coloca a mão em sua testa para vasculhar suas memórias à força. Apavorado, Michael implora para que ela pare, mas Eli destrói sua mente enquanto extrai todo o conhecimento que ele possui. Vendo Michael sofrer daquela forma, Sasha treme de medo. Light então avisa que agora é a vez dela. Depois, encara Light e relembra os momentos que passaram juntos. Ela finge ter sido sua anjo da guarda, sempre o protegendo das crueldades do mundo. Em seguida, Sasha afirma que só queria protegê-lo do bullying de Gal. Light, porém, desmonta sua farsa com calma, lembrando o tom arrogante de sua voz e o prazer que ela sentia ao imaginar a morte de um humano fraco como ele. Ao ter sua hipocrisia exposta, Sasha muda de estratégia e diz que foi forçada por Drago a obedecer ordens. Sasha se oferece para se tornar parceira de Light se ele poupar sua vida. Nesse instante, Ayuki intervém furiosa, indignada por Sasha tentar seduzir seu mestre como se ele fosse um homem desesperado. No entanto, Light pede para Ayuki se afastar. Ela se acalma e obedece. Em seguida, Light se vira para Sasha e declara que fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre aquele mundo e dominar completamente seus poderes. Até lá, ele diz que ela vai apodrecer no abismo, presa junto de Guru, sofrendo o mesmo destino. De repente, Light dispara uma flecha na perna dela, devolvendo o que ela fez com ele anos atrás. Por fim, Light manda-me cuidar do resto. Mi se aproxima de Sasha e a captura com sua boca monstruosa. Sasha diz a Light que, todos aqueles anos, só estava tentando alcançar a própria felicidade. Light se recusa a cair em suas mentiras e questiona como alguém pode encontrar felicidade torturando e humilhando outra pessoa. Em seguida, Light começa a sentir os efeitos do uso de sua arma perigosa e cai de exaustão antes que ela possa destruir seu corpo. Light ativa novamente o selo de sua alma, o que finalmente acalma o poder descontrolado da arma. Algum tempo depois, as criadas levam Light de volta ao abismo para que ele possa descansar. Do lado de fora, Nuna pergunta a Eli se ele ficará bem. Eli responde que não tem certeza, e Nazuna se pergunta como seu mestre se feriu tão gravemente. Ele explica que, apesar de passar 3 anos girando seu gacha na densa mana do abismo, Light conseguiu apenas uma arma de raridade extra, sua Gungnir da classe Gênesis. Embora Eli e Mai tenham tentado descobrir o verdadeiro poder da arma, ela se mostrou perigosa demais até mesmo para elas. Por isso, Light reuniu suas 4 criadas de nível 999 para selar o poder total da arma. Dessa vez, dentro da torre, Light liberou apenas um dos 4 selos, o que já foi devastador o suficiente para destruir seu braço, mostrando a enorme pressão que a arma exerce sobre ele. Enquanto isso, em seu quarto, Light abre os olhos e encontra Mai à sua frente. Aliviada por ver que seu mestre está bem, Mai se lembra do primeiro encontro entre eles e das lágrimas de Light, afirmando que aquele momento foi o que a motivou a fazer tudo o que pudesse para ajudar a realizar seus sonhos. Ainda assim, Mai lembra Light de que seus sonhos e ambições não valem o sacrifício de sua própria vida, já que ele possui um reino inteiro de súditos leais que dependem dele. De volta à nação élfica, o chanceler real recebe a notícia de que os cavaleiros brancos desapareceram. Um dos nobres sugere que eles possam ter sido mortos, fazendo a rainha dos elfos explodir de fúria. De repente, um mensageiro invade a sala de reuniões, assustando a todos. Ele alerta que uma enorme horda de dragões se reuniu do lado de fora do reino.
Todos observam enquanto os dragões cercam o castelo. Enfurecidos, os nobres questionam como os guardas permitiram que os dragões entrassem em seu território. Então, a voz de Eli ecoa na mente dos elfos por telepatia, apresentando-se como a bruxa maligna da torre gigante. Eli diz que recebeu os invasores que entraram em sua torre e ameaça erradicar a nação élfica caso sua governante não apareça. Como aviso, ela ordena que seus dragões lancem bolas de fogo nos arredores do reino, transformando a floresta ao redor em um verdadeiro inferno. Após deixá-los completamente sem palavras, Eli concede 3 minutos para que revelem sua líder. Em seguida, Eli pousa no jardim principal do Palácio Élfico, cercada por todos os guardas reais. Antes que uma luta comece, a rainha dos elfos aparece pessoalmente e se apresenta como Lif. Ela diz que não tolera o desrespeito de Eli e ordena que ela deixe seu reino imediatamente. Eli a lembra de que seus cavaleiros brancos foram os primeiros a desrespeitá-la ao invadir sua torre. A rainha então pergunta o que aconteceu com eles. Eli se recusa a responder e, em vez disso, questiona por que a rainha enviou os cavaleiros à sua torre, acusando-a de tentar saquear seus tesouros. Indignada, a rainha afirma que sua orgulhosa raça jamais cometeria crimes tão baixos. Eli não acredita nela e começa a se aproximar. Alarmados, os guardas da rainha avançam, mas Eli invoca uma horda de árvores sugadoras de sangue que drenam completamente a vida deles. Observando tudo com medo, a rainha ouve Eli se vangloriar do poder esmagador de sua habilidade. A rainha tenta fugir, mas Eli a captura com seus cipós. Enquanto os espinhos a trazem de volta, Eli vasculha suas memórias para descobrir se ela estava dizendo a verdade. Após um exame doloroso, Eli descobre que a rainha realmente falava a verdade. Ainda assim, Eli fica enfurecida ao encontrar ideologias racistas profundamente enraizadas em sua mente. Por isso, ordena que a rainha liberte todos os humanos escravizados em seu reino. Ela também declara que os elfos estão proibidos de escravizar qualquer raça e ameaça apagá-los da existência caso desobedeçam. Após isso, Eli deixa a rainha completamente devastada. De volta ao abismo, Ma informa Light sobre o sucesso da operação para libertar humanos de outras nações. Ela explica que os membros do grupo Morral estão com dificuldades para lidar com tantos novos chegados. Light então se levanta para vê-los. Mai sugere que ele descanse mais um pouco, mas Light garante que está bem. Logo, Light aparece no salão principal e cumprimenta suas outras 3 criadas. Depois, ele visita o assentamento humano próximo à Torre Gigante, onde os Morhals fazem o possível para acolher todos. Enquanto observa a cidade pacífica, suas criadas explicam que estão trabalhando para transformar a região em uma cidade autossuficiente. Light comenta que estava refletindo sobre o que faria ao descobrir a verdadeira realidade do mundo. Agora, ele se sente confiante de que, independentemente de tudo, quer proteger esse mundo, pois ainda existe bondade nele. Mesmo assim, ele sabe que o caminho será longo se quiser eliminar a discriminação para sempre. Light se pergunta se suas ambições são grandes demais, mas suas criadas o tranquilizam, afirmando que farão de tudo para apoiá-lo. Com seus aliados ao seu lado, Light se sente preparado para enfrentar todos os desafios que o aguardam.